Quando viajamos para uma terra longínqua, nunca sabemos o que esperar. Com suas montanhas majestosas, vales verdejantes e praias espetaculares, o Minho nunca deixa de nos surpreender. Com suas cores, encantos e alegria, a região alberga algo de selvagem e espontâneo, mas é simultaneamente aconchegante e acolhedora. O Minho é um paraíso natural, com paisagens protegidas, parques naturais e o único parque nacional do país, o Parque Nacional da Peneda Gerês. A região desempenhou um papel fundamental na fundação de Portugal, sob a alçada do primeiro rei do país, Dom Afonso Henriques, e tem contribuído com símbolos nacionais, como o Galo de Barcelos. Composta por 24 municípios, cada um com uma identidade própria e fascinante, a região está dividida em 3 zonas principais. Alto Minho, marcado pela cidade marítima de Viana do Castelo. Cávado, onde se encontra Braga, a maior cidade da região. E Ave, que alberga o Sítio Património Mundial da Unesco, Guimarães. Isto é o Minho, o berço de Portugal. Melgaço, o município mais setentrional de Portugal. É protegido por um castelo do século XII que hoje abriga o Museu do Cinema. Outros locais de relevo são as termas, as vinhas em Socalcos, que produzem o delicioso e único vinho verde, o castelo de Castro Laboreiro, no Parque Nacional da Peneda Gerês, e o rio Minho. A jusante, em Monção, encontramos o Palácio da Brejoeira, aldeias encantadoras, produtores de vinhos verdes, as termas e muitas festas, incluindo a Festa da Coca, em que São Jorge tem que vencer o dragão, a Coca. Uma das mais impressionantes cidades fortificadas de Portugal, Valença é a principal porta de entrada da Galiza para o norte de Portugal. Com uma vida cultural forte, a cidade detém monumentos importantes, como a Ponte Internacional desenhada por Gustave Eiffel. Uma estátua de um veado sobranceia Vila Nova de Cerveira. Pontos marcantes neste concelho são também o Castelo Medieval, um grande mercado semanal que atrai visitantes de Portugal e Espanha, a Zona de Lazer Ribeirinha e um evento singular, a Bienal Internacional de Arte. Paredes de Cora é um cenário rural idílico, onde se destaca a paisagem protegida do Corno de Pico. O município combina ricas festividades tradicionais com eventos modernos, como o Fun Weekend Lego e o Festival de Rock Internacional. Na junção dos rios Cora e Minho, caminha, faz fronteira com a Espanha e o Oceano Atlântico. As principais atrações locais são a Torre do Relógio Medieval, o Ferry Internacional, o Mosteiro de São João d'Arga, a Ponte Ferroviária, Vila Praia de Âncora e a Praia de Moledo. O rio Lima entra em Portugal no concelho de Ponte da Barca, onde encontramos aldeias de montanha no Parque Nacional da Peneda Gerês, tais como Lindoso, Germil e Ermida. A ponte medieval de Ponte da Barca fica ao lado do complexo formado por um pelourinho medieval e pelo Jardim dos Poetas. As festividades locais mais importantes são o Festival Folk Celta e as festas de São Bartolomeu. Arcos de Valdevez desempenhou um papel importante na fundação de Portugal.
Algumas das atrações locais de maior destaque são as aldeias da Peneda, Soajo e Sistelo, no Parque Nacional da Peneda Gerês, o recém-restaurado Paço de Giela e a Casa das Artes. Os eventos de maior impacto incluem a Romaria de São Bento, o Carnaval e as festas de Nossa Senhora do Castelo, da Lapa e da Peneda. Com a sua elegante ponte medieval, Ponte de Lima é a vila mais antiga de Portugal. Outrora um importante assentamento romano, o município abriga a maior concentração de casas senhoriais em Portugal. Aqui se encontra também um campo de golfe, o Festival Internacional de Jardins, a paisagem protegida das lagoas de Bertianos e de São Pedro de Arcos, a Feira do Cavalo, um dos maiores eventos equestres de Portugal, a Vaca das Cordas e as Feiras Novas, em setembro. Localizada na foz do Rio Lima, Viana do Castelo desempenhou um importante papel nos descobrimentos portugueses. A cidade combina monumentos históricos com elegantes edifícios modernos, como o Centro Cultural e a Biblioteca. Viana tem fortes tradições marítimas e festivas, que têm o seu ponto alto nas festas de Nossa Senhora da Agonia, que incluem o desfile da mordomia, a procissão ao mar e o cortejo etnográfico. O município é também um importante centro de desportos aquáticos ao longo de todo o ano. As barragens, cachoeiras e esplendor natural de Terras de Bouro, no Parque Nacional da Peneda Gerês, são o cenário ideal para atividades como montanhismo, desportos aquáticos, caminhadas e passeios a cavalo. As termas na Vila de Caldas de Gerês, o Santuário de São Bento da Porta Aberta e as festas de São Brás são outras atrações importantes. Albergando 3 mosteiros admiráveis, Amares é um local de descanso e de bem-estar que é famoso por suas doces e suculentas laranjas. O concelho permite muitas atividades ao ar livre, tais como parapente, corrida e ciclismo. De todas as atrações locais, destacam-se as Termas de Caldelas, a Geira Romana, a Ponte do Porto, o Festival do Sarrabulho, o Carnaval, a procissão de Nossa Senhora da Abadia e as festas de Santo António. Vila Verde é famosa por ser o lugar onde o amor acontece, tal como promovido pelo projeto Namorar Portugal. Os pontos de interesse incluem a Aliança Artesanal, o Museu do Linho, as feiras de artesanato, a Ponte Medieval em Prado, a Casa da Torre e a Igreja de Nossa Senhora do Alívio. O ponto alto das festividades anuais são as festas de Santo António. Uma das cidades mais jovens e mais antigas da Europa, Braga abriga uma vibrante vida cultural, que se mostra especialmente em momentos como a Braga Romana, a Semana Santa, as celebrações estudantis, a Noite Branca e inúmeras outras atividades. Locais de visita obrigatória são o verdejante centro da cidade, os santuários do Bom Jesus e do Sameiro e o Mosteiro de Tibães. O ponto alto do calendário anual são as festas de São João, no mês de junho. Palco do maior mercado semanal de Portugal, Barcelos é conhecido como a capital do artesanato e fonte de um dos mais conhecidos símbolos de Portugal, o Galo de Barcelos. Não se pode ir a Barcelos e não ver o Castelo de Faria, o Convento de Vilar de Frades e as igrejas de Abade de Neiva e Franqueira. As festividades locais de maior importância são a Festa das Cruzes, Barcelos Cidade Medieval e o Festival de Rock Milhões de Festa. Localizado na foz do Rio Cávado, Esposende oferece múltiplas atividades de lazer, turismo de natureza e de desporto, incluindo um campo de golfe. O Parque Natural Litoral Norte aconchega uma grande variedade de fauna e flora, terrestre e marítima. As festividades locais incluem a Semana Santa, o Festival Galaicofolia,
as festas do concelho e uma animada agenda de eventos ao longo de todo o ano. O município de Mondim de Basto abriga uma das maiores quedas de água da Europa, as Fisgas de Irmelo, no Parque Natural do Alvão. O santuário imponente de Nossa Senhora da Graça é palco da etapa mais emblemática da Volta a Portugal. Mondim de Basto conhece especial animação em eventos como a Noite dos Peregrinos de São Tiago e a Feira da Terra. Cabeceiras de Basto alberga o Mosteiro de São Miguel de Refojos de Basto, a Casa do Tempo, Solares Elegantes, o Centro de Equitação, o Centro de Educação Ambiental e o Aeródromo e Moinhos de Água em Moinhos de Rei. E ainda aldeias pitorescas na Serra da Cabreira. O ponto alto do calendário festivo são as festas de São Miguel. Vieira do Minho abriga a nascente do Rio Ave, na Serra da Cabreira, perto da Ponte Medieval de Agra. Nas atrações locais, incluem-se a Ponte da Miserela, o Santuário de Nossa Senhora da Lapa, aldeias de montanha e paisagens naturais de tirar o fôlego, o Telesqui do Hermal e o Centro Cultural Casa de Lamas. Uma grande variedade de festas acontece durante todo o ano. Faf é marcada pela arquitetura do século XIX, patente em diversas casas apalaçadas com claraboias elegantes no Cineteatro e no Jardim do Calvário. Faf é também famosa por receber uma etapa fundamental do Rally de Portugal e por uma casa que parece ter sido construída pelos Flintstones. Outros pontos de interesse são a Barragem da Queimadela, a Vila Turística de Pontido, o Campo de Golfe e uma panóplia de festividades locais. O Castelo da Póvoa de Lanhoso é uma das fortificações mais impressionantes de Portugal. Uma visita a este município obriga a uma passagem pelo Museu do Ouro, o Parque de Aventura de Iver Lanhoso, a Vila Beatriz e o centenário Carvalho de Calvos. O centro da vila abriga a Casa da Botica, o Lar de São José e o Teatro Clube. Os principais eventos locais são as festas de São José e do Porto de Ave. Reconhecido como um spa termal desde os tempos romanos, Vizela abriga o magnífico Parque Termal e o Edifício das Termas, o Jardim Manuel Faria, a Ponte Romana, infraestruturas modernas e o Monte de São Bento. Durante o ano, são várias as festividades que animam o município. Vila Nova de Famalicão é um importante polo comercial e cultural. As principais atrações são o Parque das Devesas, que inclui o Anfiteatro e a Casa do Território, a Casa das Artes, a Fundação Cupertino de Miranda, o Mosteiro de Landim e a Casa-Museu Camilo Castelo Branco e o Centro de Estudos Camilianos. A animação nesta cidade atinge o ponto máximo na Feira Medieval e nas festas antoninas. Conhecida como Cidade Berço, a colina sagrada de Guimarães é ocupada pelo Castelo, Capela e Paço dos Duques de Bragança. O bairro medieval, bem preservado, levou o centro histórico a ser classificado como Património Mundial pela Unesco em 2001. Guimarães foi Capital Europeia da Cultura em 2012 e tem uma vida cultural vibrante. Outros locais emblemáticos em Guimarães são a Citânia de Briteiros, as Termas das Taipas, o Teleférico e o Monte da Penha. Os 3 eventos anuais de maior relevo são as Festas Afonsinas, as Gualterianas e as Nicolinas.